Olá pessoal, estamos aqui novamente para acho que a 20ª edição do filme e entrevista do Papo Viramundo. Dessa vez eu estou na Faculdade de Direito, no Largo de São Francisco, lá no centrão da cidade de São Paulo. Andei do Butantã, passei pela Faculdade de Medicina, pela Rebouças e cheguei aqui no centro, e hoje eu estou com a professora Anelisa Becchiara, talvez seja o jeito que as pessoas a tratam mais coloquialmente, mas o nome completo é Anelisa Liberatori Silva Becchiara. E a professora, a Ana, né, vou chamar de Ana, né? Ela trabalha na área de Direito, nós vamos ver em que departamento, etc., qual é a área específica de atuação. E aí, como sempre, né, Ana, eu pergunto assim inicialmente como foi a sua adolescência, etc., no sentido de dar uma direção para a carreira de advogado, para carreira até de magistério, de docência, né? E isso é uma curiosidade e vai em linha também com o Papo Viramundo, que de certo modo pode alcançar jovens, né, que estejam em dúvida do que fazer, etc. E nós estamos assim no top do top, né, em termos de faculdade. Aqui da Faculdade de Direito é muito famosa no país todo, e uma professora que está há muitos anos aqui, então o que ela fala é um indicativo muito forte para ser considerado na cabecinha de vocês aí. Então, se tu pudesse falar um pouquinho dessa época da adolescência e desse encontro com a carreira, né? Perfeito. E obrigado pelo tempo, pela agenda e etc. Professor Marcílio, eu que agradeço. É uma alegria estar aqui, né, conversando no Papo Viramundo. É uma alegria recebê-lo uma vez mais na Faculdade de Direito. O fazer o direito, né, o optar pela carreira do direito, no meu caso veio muito cedo, porque a minha mãe foi uma aluna desta faculdade. Sim. E aí, essa faculdade, né, a Faculdade de Direito da USP, foi ser Faculdade de Direito da USP muito tempo depois da fundação dela. Antes de ser da USP, ela foi a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Ela está prestes a completar 200 anos, né? É uma faculdade que foi fundada em 1827, logo depois da independência do Brasil, por decreto do imperador. Né? Então foi quando foram fundados os cursos jurídicos no Brasil. Então é o primeiro curso de direito, né, do Brasil. E depois, na década de 30, já do século XX, né, quando da fundação da USP, ela é incorporada à USP como uma das unidades fundadoras, né, da universidade. Então ela é uma faculdade muito antiga, por onde passaram muitos personagens da nossa política, da própria história do Brasil, né? Ela se confunde muito com a história do Brasil. Agora, por exemplo, a gente está aqui falando no gabinete da diretoria, e atrás da gente tem um quadro do Rui Barbosa, por exemplo, que é um dos grandes personagens, né, do direito brasileiro e da história política brasileira. Então, a faculdade sempre teve muitas histórias, muitas tradições, e eu tive uma mãe que estudou aqui na faculdade, então eu cresci, né, rodeada de um ambiente de amigos da minha mãe e da minha mãe, conversando um pouco sobre o direito, sobre a faculdade, sobre a importância do direito para a história do Brasil, né, a importância do profissional do direito para a ideia de justiça, né? E essa é uma ideia bonita, né? De garantir o que é justo para todas as pessoas, e eu acho que foi isso que me moveu, essa ideia de justiça, de procurar o justo e de usar... Olha, eu nunca tinha pensado quase que no papel social, assim, né? Tem uma interação grande com a sociedade, e essa coisa da justiça e o direito. É lógico que eu já deveria ter pensado nisso, mas desculpa a ignorância. Né? Direito e justiça tem tudo a ver, né? O direito é uma ciência social aplicada, né? Aplicada a quê? Aplicada à realidade, aplicada à sociedade. Então, quando a gente fala no papel do direito para a sociedade, né, ele funciona como um mecanismo de garantir as expectativas que a gente tem dos comportamentos das pessoas que estão em volta da gente, né? Então, por exemplo, a gente só está aqui conversando
porque você, Marcílio, tem a expectativa que não vai ser lesionado por mim nesse momento, né? Que a nossa conversa certo. vai seguir. Então, esse é um exemplo de expectativa sua sobre o meu comportamento. E assim a gente tem expectativa sobre o comportamento de todos na sociedade, né? A gente só sai de casa porque a gente tem expectativa de que quando a gente voltar, a casa vai estar lá e vai continuar nossa. Né? E assim tantos outros comportamentos que são esperados na sociedade. Para conseguir assegurar que essas expectativas vão ser cumpridas, né? Que a sociedade vai conseguir se regular bem, nós temos o direito como um grande mecanismo para disciplinar a convivência humana, para regular como isso vai se dar dentro de uma ideia de justiça. Né? Tá. Eu vou fazer uma intervenção a bit hot, mas que me ocorreu agora. Como fica esse discurso, né? Na época que tu eras menina ou adolescente, com um ambiente de ditadura que talvez tivesse na época também e que talvez tenha permeado um pouco algumas atividades aqui da Faculdade de Direito. Lembra de alguma coisa? Isso te chama atenção? Assim? Nessa época, né, nossa época da ditadura militar, então de 64, né, até 85, é uma época em que eu sou ainda, né, criança quer dizer, eu nasci depois, né, eu nasci na década de 70, mas então pega a minha fase de infância e adolescência, mas como eu disse, pelo fato de minha mãe ter estudado aqui, ela sempre contou muito de como foi viver a São Francisco, né, viver a faculdade de Direito no período de ditadura militar e a importância da democracia, a importância da liberdade, a importância da liberdade de expressão, né, e os perigos do autoritarismo. Então, essas histórias sempre foram muito impactantes para mim. Que acabavam sendo um reforço para a tua escolha, talvez, né? Com certeza, com certeza. E que me conscientizaram desde cedo justamente da importância dessa liberdade, né? Do não só tolerar o outro, mas mais do que tolerar, aprender a conviver com o diferente e a respeitar o diferente e a aprender com o diferente. E esse é um exercício que hoje, né, parece cada vez mais difícil, né? A gente tem uma sociedade, não só no Brasil, acho que em geral, né, de muita agressividade, de muita polarização, de muita intolerância com o outro, né? Se você não concorda comigo, então você é meu inimigo e eu te quero mal, né? E tem que ser justamente o contrário. E o direito tem que se basear no diálogo, né? O fato de você pensar diferente de mim é muito bom. Porque faz a gente refletir sobre as nossas posições. E os teus filhos concordariam com isso? Ele ajudou a ser advogada para educar os filhos? Acho que sim, sabia? Acho que sim. O curso de Direito é um curso muito voltado à leitura, ao estudo. Talvez por senso comum o direito se resuma muito à ideia das leis, de conhecer as leis, né? Mas nenhum de nós conhece as leis no sentido de decorar as leis, não é isso que a gente faz, né? As leis estão lá, é só abrir, ler o que está escrito e está tudo bem. Eu preciso aprender a interpretar aquilo, né, que eu leio e a aplicar a casos concretos para fazer valer a justiça. Então, mas o curso de Direito então exige muita leitura no sentido de aprender as ferramentas que vão me ajudar a interpretar essas leis com as quais eu vou ter que trabalhar depois. Então, não basta ser alfabetizada, saber ler para aplicar as leis. Eu tenho que entender desse sistema, entender a coerência disso e a melhor forma de aplicar. Então, a gente lê bastante. Os meus filhos, desde pequenininhos, eles me olhavam assim, ficavam meio traumatizados de ver a quantidade de livros e de leituras, mas, ao mesmo tempo, eles se acostumaram, desde muito pequenos, com a argumentação, que é muito importante no direito, o diálogo. Isso é legal, né? E eu acho que isso é muito legal. Porque aí não é a ordem pela ordem, né? Não é isso vai ser assim porque eu quero assim. Isso vai ser assim porque é importante ser assim. E é importante ser assim porque tem algo que está por trás e a gente vai conversar sobre isso. Então eu acho que isso me ajudou bastante. Entendi. E nessa linha tu falaste de argumentação, mas também além da argumentação tem o ato do discurso, né? Em geral, eu associo o advogado a pessoas que falam muito bem, com eloquência, que eu uso invejo até, né? E isso é uma coisa também que
pode ser ensinada? Como é que fica no ensino isso? Sem dúvida, sem dúvida. Porque não existe mais, antigamente no segundo grau, muitos anos, eu não vivi isso, mas tinha, como é que era aqueles cursos de... Oratória. Não, mas assim de tréplica, réplica... Tinha oratória. Oratória? Isso. Oratória. Mas não tem mais esse curso de oratória, né? No ensino médio, nem na faculdade de Direito? Não como curso de oratória, mas as técnicas de oratória, a prática de oratória são muito frequentes. Numa faculdade, não como uma disciplina, mas isso funciona quase que como um pressuposto, né, dentro de todas as disciplinas para o nosso atuar. Isso não significa dizer, e é importante a gente definir isso, Marcelo, o profissional do direito é alguém que fala super bem, né? É um orador por natureza, é alguém... Eu mesma sou uma pessoa muito tímida, e durante a faculdade eu era muito tímida. E eu tenho alunos e alunas que são muito fechados, muitas vezes. Certo. E nem todo profissional do direito tem que falar muito bem e nem pode falar muito. Por exemplo, o juiz não fala. Né? O juiz analisa. Ele não pode sair falando muito qual é a opinião dele, qual não é a opinião dele. Ele tem que entender o que está acontecendo e decidir. Então, ele não pode participar muito ativamente. Um advogado, a depender da área dele, ele vai ser chamado a falar muito bem ou a escrever muito bem. Né? Isso não é diferente do ser um ator, por exemplo. Não é o falar pelo falar. O falar muito bem significa conseguir raciocinar bem. Né? Porque para te convencer não adianta eu falar bonito. Claro que falar bem ajuda, mas eu tenho que falar bem com conteúdo para te convencer, né? Para não te subestimar. Né? Você também é uma pessoa inteligente, eu só vou te convencer se o conteúdo do que eu estou falando te convence. Então, quando a gente fala no falar bem, isso é desenvolvido dentro da faculdade de Direito, mas com esse conteúdo, o que a gente chama de um raciocínio jurídico. Raciocínio jurídico. Então, a professora falou no início que nós estávamos acho que, não sei se falou, mas acho que falou, que estamos na sala da diretoria da Faculdade de Direito. E eu conheço o diretor da Faculdade de Direito e sei que ele trabalha, ou estuda, etc., entre outras coisas, com filosofia do direito. Onde é que entra a filosofia no direito? E aí eu já aproveito para fazer uma pergunta mais ampla, porque eu sei que tu trabalhas com hermenêutica penal. Então, se tu pudesse falar um pouquinho da hermenêutica penal e da filosofia no direito, seria ótimo. Eu posso acoplar as duas respostas, né, numa só, porque tem tudo a ver, as duas perguntas. A minha área específica de pesquisa, de docência e de atuação é direito penal. Né? Então, a parte que lida com os crimes e como a sociedade e o Estado têm que responder a esses crimes, portanto, com as penas. Né? O que isso tem a ver com filosofia? Isso tem tudo a ver com a filosofia. Né? Primeiro que, só para dar dois exemplos assim, básicos, dentro do imaginário leigo, né? Quando a gente fala de crime, na nossa cabeça surge uma ideia negativa. Né? Eu falo crime, crime é algo que não é tolerável, não é aceito. Né? É um comportamento valorado negativamente pela sociedade. Aí nós já temos um tipo de conceito que não é tão objetivo. Né? É diferente da engenharia, é diferente da matemática, onde você tem conceitos muito claros e pré-estabelecidos e objetivos. E não Ela sabe que eu sou engenheiro. Né? Eu estou provocando. Mas eu estou provocando positivamente porque eu respeito muito. Mas, por exemplo, né, se eu falar... Né, tenho 2 e adiciono mais 2, eu falo, bom, então tenho 4. É simples assim. Né? No direito penal, eu pergunto, o que é o crime? O que pode ser crime? Eu falo, bom, matar alguém é crime? Ok. Eu poderia criar no Brasil o crime de andar de salto alto? Podia criminalizar isso? A conduta de andar de salto alto? Isso te faz pensar, porque você fala, bom, posso ou não posso? O que faz um crime ser um crime? O que faz uma conduta humana ser desvalorada pela sociedade, ser valorada negativamente? Perceba como aí eu já começo a entrar no raciocínio filosófico que tem a ver com o exercício da liberdade das pessoas, com a interação das pessoas e, portanto, para definir esses conceitos eu tenho que partir sempre de interações humanas, que são subjetivas. Não é? O direito penal não lida com
fatos no sentido objetivo, numérico, né? Ele lida Sim. com condutas humanas dentro de uma relação que é comunicacional. E isso vai ganhar reflexos muito diferentes a depender do contexto de interação. Né? Então, se eu não vou fazer isso, mas se eu batesse assim, no professor Marcílio, né, falando, bom, posso fazer isso ou não posso? Isso é crime ou não? Você vai falar assim, bom, é lesão corporal. Depende, a gente pode ter uma brincadeira nossa, que a gente, como tem meu filho, por exemplo, um dos meus filhos com os amigos, de ficarem se estapeando na brincadeira. Certo. É crime o que eles fazem? É muito diferente de eu, sem motivo nenhum, durante a nossa conversa, te der um murro, te der um tapa sem o seu consentimento, ou sem você estar preparado, né? E querendo isso. Veja como pode ser diferente a valoração. Né? O fato é o mesmo, né? É alguém que desfere um golpe em outro, mas em um caso isso é absolutamente irrelevante, está dentro de um contexto de brincadeira entre amigos, e no nosso caso, não. No nosso caso, isso ganha uma relevância porque você se sentiu agredido, né, por mim. Se tem isso, uma outra pergunta, para de novo falar o que tem a ver a filosofia com o direito penal, né? E a hermenêutica penal nada mais é do que as regras para que eu possa interpretar as leis escritas e aplicar um caso. Então, o estudo, a hermenêutica está ligada à é o interpretação. estudo da interpretação, né, para conseguir aplicar a lei a um caso, que tem tudo a ver com filosofia também. Então, por exemplo, voltando, né, à ideia da filosofia na minha área, se a gente discutir um pouquinho aqui sobre o que pode ser crime ou não, né, quando caracteriza um crime, uma outra pergunta que a gente poderia se fazer, que é justamente o complemento da primeira, tudo bem, depois que a gente discutiu um crime e a gente viu que foi cometido um crime, eu vou aplicar uma pena. E a pergunta que vem é, mas para que serve a pena? Qual é a finalidade de eu aplicar uma pena a alguém? Eu já pensei sobre isso. Eu sabia que sim. Todos nós já pensamos sobre isso. Né? Punir para quê? Se é como exemplo para que outra pessoa não cometa o crime, por exemplo? É um exemplo no sentido de intimidação, de falar, olha, não cometa você também a mesma conduta porque você vai sofrer a mesma punição. Ou é um exemplo no sentido de mostrar para aquela pessoa, a partir da punição, como era importante ter seguido o comportamento correto e como é importante proteger os valores que a sociedade considera importantes, como a vida, por exemplo. Então, aí eu tenho um exemplo no sentido não negativo, de intimidar as pessoas, mas um exemplo positivo no sentido de motivar sobre os valores maiores da sociedade. Ou simplesmente, eu vou punir para castigar, eu vou punir para retribuir. Então, se você comete um crime, faz um mal a alguém, eu retribuo esse mal com outro mal. Olha quantas respostas diferentes que eu posso dar. E tantas outras ainda, estou só brincando com 3 aqui. Mas veja como tem filosofia em tudo isso. Mas existe existe um consenso sobre Não! Claro que não. Aí complica, né? Porque se a Claro gente que não tem não. um consenso do que é crime, etc, né? Claro que não. E essas são as disputas filosóficas que tem como pano de fundo também algo que é muito importante dentro do direito, mas que não se confunde com ele, que é a política. Né? Porque quando a gente fala dessa disciplina da convivência humana, essa disciplina se dá no âmbito de uma determinada sociedade que segue um determinado modelo de Estado. Né? No nosso caso brasileiro, a gente está falando de um Estado democrático de direito, que tem os seus princípios, que tem os seus fundamentos, né? E isso vai influenciar toda a aplicação do direito e a forma como eu vejo as coisas. É muito diferente, por exemplo, da gente pensar em como era o direito na época do nacionalsocialismo alemão, né? Um direito nazista. Por exemplo, você parte... Porque existia, né, o direito na época, né? É claro que existia, não deixou de existir, mas a gente está com outro Estado ali, né? Quer dizer, o nacionalsocialismo, né, pressupôs ali um Estado autoritário. Um Estado que olhava para a sociedade de uma forma muito diferente da forma que um Estado democrático olha para a sua sociedade. Então, só para dar um exemplo dentro da política, né, no contexto nacional socialista, quem é o professor Marcílio? Né? Qual é a importância do professor Marcílio? Ou de proteger e respeitar os direitos do professor Marcílio? O professor Marcílio é importante na medida em que ele é um membro da comunidade do povo.
E existe até um slogan em alemão, né, que diz: você não é nada, você só é alguém porque você faz parte da comunidade do povo alemão. Isso dentro do nacionalsocialismo. E numa democracia? É assim? A democracia parte do respeito aos diferentes, inclusive às minorias. Então, o professor Marcílio tem que ser respeitado nos seus direitos por ser o professor Marcílio. Mesmo que ele pense diferente da professora Ana. Então, ele não é respeitado porque ele faz parte da comunidade, do povo com os mesmos valores. Ele é respeitado por ser um ser humano. Entendi. Veja como é diferente. Legal. Vou abrir um parentezinho. Eu estive recentemente em Munique e lá tem o Museu do Nacionalsocialismo. É bastante interessante a visita para mostrar a época que houve esse regime de exceção, né? Mas entrou na faculdade e aí se deslumbrou, se decepcionou, aquilo que a tua mãe contava era verdade? Não, como é que foi? Eu me encantei muito logo de cara. Primeiro, eu acho que eu me atemorizei por ver a força que o direito tem. É mesmo? Na Olha sociedade. só que bonito que ela falou, né? Muito Bonito, mas um pouco difícil também, porque mas assim, poder perceber que existe uma força e se atemorizar ou se render a ela é um negócio... Direito é um território de poder, né? Porque ele acaba decidindo sobre a vida das pessoas, né? Quem trabalha com direito, um juiz, por exemplo, ele vai determinar a sua vida. Sim. Né? Você dá uma discussão ali para o juiz analisar e ele vai dizer se você tem razão, se você não tem, o que você deve fazer. Então, o direito, seja por meio do julgamento de casos concretos, seja por meio da própria lei ou das próprias leis, ele vai determinar o seu comportamento, o que você pode ou não fazer. E isso a gente vê muito de cara quando a gente entra, né, na faculdade. E aqui a faculdade, como eu disse, a gente está diante, né, de uma instituição de quase 200 anos. Mas tu vias isso por ser uma filha de um advogado? Não. Ou tu acha que os seus colegas todos Eu via isso também? Por estar nesse território, em cada aula. Então todos viam isso? Sem dúvida, sem dúvida. E a própria imponência, né, qualquer um que entra no prédio, né, e percorre seus corredores já sente uma... Sim, eu sinto. Né? A minha filha é arquiteta, então assim, esse negócio da influência da arquitetura no nosso humor, no nosso dia a dia, na nossa alma, etc., é evidente para ela, mas é evidente também para quem anda aqui dentro. Não é? Por quê? Porque Por isso vocês devem vir aqui visitar. Sim. Aliás, eu já convido todas e todos, né? Sempre que quiserem visitar, a universidade é pública, a faculdade de Direito é aberta para todo mundo, inclusive aberta à visitação. Então, quem quiser conhecer, e é um pouco conhecer a história do nosso país, né? Percorrer... Tem um museu aqui dentro até. Tem um museu, tem um salão nobre que é lindíssimo, tem salões que são tem muitas obras de arte. Você, quando passou aqui pelos corredores para entrar aqui na sala da diretoria, passou por um brecheret lindo, uma escultura linda, e tem tantas, né, tantas esculturas, tantas pinturas, mas toda essa arquitetura, esse conjunto arquitetônico tem essa cara bastante formal, né? Bastante assim, imponente. Não a estátua que tem lá na frente, na saída da São João. Lá tem um casal se beijando. O beijo, mas essa estátua que tem, e aí explicando para quem não conhece, né? A Faculdade de Direito fica no Largo de São Francisco. A gente chama ela de São Francisco porque ela nasceu do prédio ao lado. O prédio ao lado da gente é o Convento de São Francisco. E como nesse período, né, a gente está falando de começo do século XIX, em São Paulo não tinha quase nada, uma das poucas construções que havia era o Convento de São Francisco, inclusive eles tinham uma biblioteca, né, eles doaram para a fundação da faculdade, por isso que a gente chama São Francisco, porque a gente está no Largo de São Francisco e ao lado do Convento de São Francisco, que ainda hoje existe. E na frente da faculdade, onde tem o largo, né, tem essa estátua que o professor Marcílio mencionou, que é a estátua que a gente chama o beijo, né? Que é a figura de um homem beijando uma mulher, que é uma mulher indígena, né? E chama muita atenção, porque você fala, eles estão nus, né? Você fala, o que isso tem a ver com o direito? Sim. Essa estátua foi trazida para cá escondido pelos alunos.
Então, foram os alunos que trouxeram. Olha só. Não foi algo que não fazia parte da estrutura formal da faculdade. Era um pouco o comportamento de contestação dos alunos, a atitude dos nossos alunos. Universidade sem aluno não é universidade, Não, viu? O não. estudante é a alma que impulsiona a universidade. Impulsiona porque eles têm essa capacidade de transformação, de contestação, né? De apresentar elementos novos. A professora Ana também foi aluna e ela teve essa fase também. Eu tive, então, eu dizia, desde que eu entrei, tive essa sensação, né, de quase que de temor mesmo, de respeito, né, dentro da estrutura que eu estava, logo eu percebi que eu podia usar tudo isso, esse conhecimento que eu estava tendo, para interferir na sociedade. Então, aqui na faculdade, a gente tem, por exemplo, o Departamento Jurídico 11 de Agosto, que é uma instituição que é centenária, tem 105 anos, que foi a primeira instituição do Brasil a prestar assistência jurídica para a população pobre. Né? Isso há mais de 100 anos atrás, quando não se falava em defensoria pública, não se falava em nada disso. Então, os alunos da faculdade entenderam, né, isso no começo do século XX, que eles deviam devolver para a sociedade o conhecimento que eles tinham. E começaram, então, a atender as pessoas que não podiam pagar advogado e a assumir essas causas. Né? Isso é que é pensar na frente, né? Exato. Fantástico. E aí, quando eu entrei na faculdade, já no meu segundo ano de graduação, eu me dei conta que existia essa instituição de alunos, o Departamento Jurídico 11 de Agosto, e me voluntariei para ser uma estagiária para atender. E aí eu passei o curso inteiro fazendo várias atividades, mas uma delas que eu nunca deixei de fazer foi esse trabalho voluntário no Departamento Jurídico 11 de Agosto. Depois eu me tornei diretora desse Departamento Jurídico, já no meu 4º ano de graduação, e nunca mais larguei. E aí era encantava, porque aí você mudava a vida de alguém. Que aí alguém vinha te procurar, uma pessoa muito pobre, com problemas seríssimos, e sem ver nenhuma perspectiva, né, sem ter nenhuma esperança, tendo em você, imagina, né, você estudante com 18, 19 anos de idade, né, e vir alguém sofrido e falar assim, olha, eu ponho minha vida na tua mão, eu não sei mais o que fazer. Né, e você ter, de um lado, uma responsabilidade grande, mas de outro também, esse poder bonito de, sendo bom, usando bem seu conhecimento, transformar aquela vida, resolver o problema daquela pessoa. Né, e eram vários, problemas de saúde, problemas de moradia, né, problemas em relação à família, quer dizer, vários tipos de problemas. E essa atividade existe ainda Existe até hoje. É uma atividade belíssima. Então, eu acho que eu cuidei, né, durante os meus anos, o direito são 5 anos do curso de graduação. Durante os meus anos, né, da faculdade, eu cuidei de mais de 300 casos de pessoas. Assim. Então, assim, isso é encantador. Né? Ver como você pode usar Bom, eu bem. vou deixar uma sugestão para a professora Ana de escrever para a gente um livro sobre essa vivência na faculdade, porque isso é tão bonito de ser contado e também deve ter o mérito de ser registrado, né? E, aliás, essa entrevista no Papo Viramundo registra um pouco, uma pequena parte dessa experiência. Então, quem sabe um dia vou escrever um livro sobre isso. E então a faculdade foi um deslumbre, assim, foi uma coisa poderosa, digamos assim, transformadora. Acho que foi um encontro. Eu acho, e isso é muito importante a gente falar para os nossos jovens, né? Quando a gente escolhe uma carreira, né, isso não quer dizer que a gente tenha uma única vocação, né, que a gente tenha um único caminho que está predestinado para a gente e a gente pode ou acertar ou errar redondamente. Não é assim que funciona a vida, né? A vida tem muitos caminhos possíveis. Então, né? Relaxem, não tentem achar a melhor coisa do mundo hoje e vocês não vão estar errando em nada se escolher X ou Y. Eu acho que a gente pode se encaminhar de diversas formas e pode ser muito feliz com os encaminhamentos diferentes que a gente... Então, eu fui para o direito, eu poderia ter sido uma excelente médica? Não sei. Talvez sim. Né? Então, eu não quero dizer que eu me dei bem porque eu escolhi certo. Eu me identifiquei muito com o curso de Direito. Assim, então, me apaixonei muito pela faculdade, pelo curso. E isso bateu muito, né? Foi muito coerente com aquela minha perspectiva de menina, do fazer a justiça. Né? Então, quando eu vi que eu conseguia, né,
na prática, né? Usar todo aquele conhecimento que a universidade estava me dando e aplicar e mudar a vida de alguém, nossa, eu falei, gente, é isso, né? Tô feliz. Então Eu iria até arriscar que a Ana é a filha mais velha, mas não sei se essa é verdade. Não sou, eu sou a filha do meio. Ah, do meio. Ah, tá. Eu sou a filha do meio. É que promove eu tenho um irmão justiça. engenheiro. Ah. Meu irmão mais velho é um engenheiro. Na Aí verdade, sim. não sou mais velha não, mas eu acho que não tem nada mais importante, Marcílio, e isso também é muito importante da gente dizer, né, nesse mundo tão voltado a você mostrar que é mais rico do que o outro, ou que está mais feliz do que o outro, né? Esse mundo tão produtivista hoje, que as pessoas se comparam entre si. Eu acho que é importante a gente dizer que não tem nada melhor para a gente fazer na vida do que algo que nos faça feliz. Né? Então, a gente passa a maior parte da nossa vida adulta ou dormindo ou trabalhando, não é? Sim. A gente dedica muito tempo a isso. E a questão não é ganhar dinheiro, né? A questão não é perseguir aquilo que vai me fazer ter mais poder do que o outro se eu não for feliz. Não tem nada mais gostoso, e eu digo isso assim, como testemunha mesmo, porque eu me sinto assim, não tem nada mais gostoso do que você acordar e falar, eu estou indo trabalhar e eu estou tão feliz com o que eu estou fazendo, é tão legal, né? É isso que eu quero fazer. Então eu acho que isso tem que nos guiar a vida toda, independente da carreira que a gente está ou das mudanças que a gente faz na vida, é buscar essa felicidade a partir daquilo que eu gosto de fazer mesmo. Né? Eu estou trabalhando, não é por obrigação só, não é para ganhar dinheiro, não é para ser poderosa, não é para sentar aqui e falar estou na direção da faculdade, mas é porque eu gosto, porque eu acordo e estou feliz. Nada pior, né, do que você ser infeliz naquilo que você faz. Por mais dinheiro que você possa ganhar, por mais poder que você possa ter, não tem poder maior do que a autorrealização. Tá certo. E Ana, como é que fica na época que tu estavas na faculdade e já pensando em mestrado, não sei se fez mestrado, doutorado, coisas que a gente tem que fazer aqui, né, na progressão da carreira para ser docente, fazer a livre docência, titularidade, etc. Eu me pergunto, tinha espaço na época e agora para leitura? Como assim? Para ler um Machado de Assis? Ah, sim! Isso é uma atividade que está ainda impregnada no teu dia a dia? Ou o teu dia a dia está... Não, eu acho que a formação do direito não é uma formação técnica no sentido profissionalizante. Então a gente não pode querer formar técnicos, sabe? Quase como que autômatos ali que... Né? Operadores assim que você entrega um fato e eles lá aplicam a nova em próximo fato e é uma linha de produção, né? Não é essa a nossa tarefa. A nossa formação, muito além da técnica, que claro que tem que ter, né? Eu tenho que saber os conceitos e manejar bem esses conceitos. A nossa formação tem que ser sobretudo humanista, porque a gente está falando de novo, né, de uma ciência social aplicada. Eu tenho que saber trabalhar com a realidade. Eu trabalho com gente. Né? Eu tenho que entender de gente, não só de leis. Né? Se eu vou aplicar as leis a casos que envolvem pessoas, eu tenho que entender da natureza humana. E eu só vou entender da natureza humana se eu tiver cultura. Não é? Então, a arte é fundamental, a sensibilidade é fundamental. Né? Então, literatura, música, né? Arte, as viagens todas, o poder conhecer outras culturas, né? Você falou de Munique, né? do Museu do Nacionalsocialismo. A gente tem ali do ladinho de Munique, eu fui visitar um campo de concentração, né? de Dachau, e tem outros tantos. Quer dizer, é uma experiência de vida. Né? Isso te muda, isso te forma, né? Isso te desperta a sensibilidade por uma série de questões que depois vão ser cruciais. Como é que eu vou atender alguém, como é que eu vou defender alguém, como é que eu vou decidir sobre a vida de alguém se eu não sei nada da vida. Né? Então, o Machado de Assis é importante, ou se é. Né? Ler, né, poemas é importante, ou se é. Né? E ao concerto de música clássica é importante, mas é claro que é. Então, tem que ter espaço para tudo isso. E nós temos que ir caminhando para o final, etc., né? Mas eu queria te perguntar um pouquinho ainda sobre a tua formação em termos de doutorado e livre docência, etc. Foi estressante?
como foi a minha também, não sei se foi experiência única minha, mas eu cheguei a uma época que eu tinha todos os dados coletados, etc, e não sabia o que fazer com eles, assim, completamente perdido, e sabe, daqui tem que sair uma tese. Saiu, mas foi difícil. Mas teve momentos de grande estresse. E sobre o que tu estudou, assim? Com certeza. Eu acho que não existe pesquisa que não seja estressante, né? Essa atividade é uma atividade de estresse e é interessante notar como a gente vai para isso, né? Sabendo que é uma atividade de estresse, né? Quando a gente se pergunta, mas por que eu decidi por essa carreira, né? E é interessante, eu já pensei isso várias vezes. No meu caso, eu percebi durante o meu curso de graduação que uma forma eficiente de eu internalizar os conceitos, entender os conceitos, era explicar para alguém. E aí, então, rapidamente eu percebi que se eu me envolvesse em atividades de monitoria ou, né, de pesquisa com outros professores, eu teria essa oportunidade de dialogar com outras pessoas e de, quem sabe, explicar alguns conceitos, e isso me faria entender melhor. Isso, sem querer, me levou ao mundo da pesquisa. E me fez gostar muito da pesquisa, porque o que é pesquisar? Pesquisar vai além do estudar, né? O estudar, você pega todo aquele conhecimento produzido naquela área e você ali absorve aquele conhecimento, procura entender, está estudado. Né? É o que a gente faz na escola, por exemplo. Né? Amanhã eu tenho uma prova de história, eu tenho que estudar, sei lá, a independência do Brasil, eu decoro lá os fatos, entendo, aprendo e depois eu coloco na prova aquilo que eu aprendi. Pesquisar é diferente, porque não é estudar, é produzir conhecimento. Né? É tomar contato com dados e, a partir desses dados, fazer uma reflexão. Né? Produzir algo novo. E em todas as nossas áreas, seja na engenharia, seja no direito, a gente tem essa possibilidade de fazer novas reflexões, né, sobre determinadas questões. Por exemplo, para voltar à pergunta do início, para que serve a pena? Né? É uma pesquisa, é uma reflexão que eu posso fazer. Então, daí eu fui acabar no doutorado. Né? É estressante? Pensar dói. Porque pesquisar é produzir conhecimento, não é só estudar. Então, você tem que pensar. E pensar dói no sentido de que é um esforço. Né? É custoso ter que intercambiar dados com outras, né, fontes e, a partir dali, tentar extrair, né, uma reflexão que seja coerente, que seja importante, que seja responsiva, inclusive, a algum problema, né, concreto. Então, tudo isso dói. Mas pensar também é libertador. Então, e aí é um pouco a resposta por que a gente escolheu fazer. Complicou agora, hein? Não, complicou. Por que a gente escolheu fazer doutorado? Se é tão dolorido, se é tão estressante? Porque é gostoso. Porque a gente tem liberdade, porque vicia, né? Quando você passa por esse processo, começa a refletir e começa a voar nas reflexões, é quase como que ler um bom livro, né? Chega uma hora que você está voando tanto que, quando o livro acaba, você fala, pô, acabou, estava tão bom, né? Viajar nisso. E o doutorado é a mesma coisa. Eu me lembro do doutorado, quando termina, fica um vácuo por umas semanas. Você assim, fala, eu quero pesquisar mais. Tem tanta atividade não é? que Exato. a gente para, né? Exato, por isso que vicia. Então eu falo, foi um período estressante da vida. Eu acho que, eu nem coloco no passado, eu acho que sempre continua o nosso estresse, porque nós continuamos a ser pesquisadores, né? Nós somos 2 professores da universidade e o nosso papel não é só dar aula, né? Não é só transmitir conhecimento, a gente continua tendo que produzir conhecimento. E sempre é um processo doloroso, porque é um esforço, mas sempre é um processo muito gostoso. Sim, né? Porque tem essa liberdade do pensar e de mudar as coisas, né? Esse poder de mudar a realidade. Eu ia pedir para a Ana encaminhar algum comentário final, mas se parássemos aqui, esse comentário final já teria dado. Mas mesmo assim eu vou insistir para a gente dar uma fechada na nossa entrevista. Se tu terias alguma consideração a mais, algum conselho ou alguma anedota para contar, alguma coisa diferente para fechar a nossa entrevista. O conselho que eu sempre dou às minhas alunas, né, e aos meus alunos é não se paralisar pela comparação, pelo medo, pela insegurança,
insegurança é bom, né? Quando a gente reflete e fica na dúvida sobre o que a gente tem que fazer, sobre se está certo ou não, a gente está fazendo, né? Então, a gente tem sempre que se mover com base naquilo que a gente está buscando, naquilo que nos inquieta, naquilo que nos deixa inconformados. Tudo isso é bom, tudo isso é um processo positivo. Sem pensar no outro, meu amigo vai achar legal, eu vou ser poderoso, os meus pais vão achar que isso é bom ou é ruim para mim. Eu tenho que achar aquilo que é bom para mim e eu tenho que me satisfazer com aquilo que eu estou fazendo. Estudar é muito bom, estudar o que você gosta é melhor ainda. Eu não conheço ninguém que tenha estudado e depois tenha falado assim, eu me arrependi. Estudar nunca causa arrependimento, né? O que causa arrependimento é aquilo que a gente não faz, é quando a gente se paralisa, tem medo de ir, fala, não sei se eu vou, melhor não, né? As pessoas estão me falando que talvez seja muito difícil. Isso a gente ouve muito, né? De quem está prestando vestibular, por exemplo, né? A gente está falando aqui de uma universidade pública que é uma das mais importantes do mundo, né? Que é uma referência na América Latina, que é a Universidade de São Paulo, né? E muita gente fala, mas eu não vou nem tentar me aproximar da USP porque é tão difícil de entrar, porque é tudo tão complicado. A gente não tem que pensar assim. Eu acho que a gente tem que pensar na gente, né? O nosso parâmetro sempre somos nós mesmos e ir adiante. Estudar faz bem para todo mundo, conviver com o diferente, né? Aprender com o diferente. A universidade traz esse território para todos nós, né? A gente tem a oportunidade de conhecer gente de todo o país, de todas as cores, de todas as crenças, com todas as posições. E de outros países, aqui no direito, por exemplo. O tempo inteiro. Né? Nós temos na Universidade de São Paulo mais de 450 convênios com as melhores universidades do mundo. Então, a gente recebe, né, e leva, né, alunos o tempo inteiro para lá e para cá. Na matéria que eu estou dando hoje, por exemplo, né, hoje de manhã eu dei uma matéria, eu tinha 2 alunos estrangeiros, né, um alemão na minha sala de aula e uma outra aluna europeia de Portugal na minha sala de aula. E é assim, e essa convivência é rica, é bonita, isso nos faz muito bem. Então, se eu tiver que dar um conselho, vá adiante, experimente. Acredite em você, não tem que se comparar com ninguém, a gente tem que se comparar com a gente mesmo, né? E ser feliz com aquilo que a gente faz. Não tem nada mais gostoso do que acordar e fazer aquilo que a gente gosta. Tá bom, obrigado, Ana, pela entrevista, pelo papo, pelas ideias, pelos conceitos. Eu espero que isso seja motivador para vocês. Para mim cada entrevista que eu termino no Papo Viramundo, eu me sinto mais motivado a fazer mais entrevistas. Vamos ver onde é que eu vou chegar com isso. Mas muito obrigado. Eu que agradeço. Um abraço muito grande.